bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a aula 64 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís. E aí, na tela, então, os materiais que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Então, o caderno, as folhas, né, que vocês já usam aí para anotar as atividades das aulas, lápis de escrever e borracha, algum material para colorir, materiais para contar e o quadro numérico também, que vocês já viram que tá aqui na nossa mesa. Aquele então, que a gente constrói juntos. Isso, então deixa tudo separadinho aí, se tiver tampinha, ou até para dar uma dica para vocês, papel, né, pedacinho de papel, a gente vai poder usar também, se não tiver a tampinha aí, certo? Então, arruma tudo, organiza tudo, a gente já volta. E aí, tudo preparado? Vamos começar então a nossa aula. E vamos relembrar um pouquinho do que fizemos na última aula, que foi uma aula bem legal. Foi bem divertida. A gente trabalhou com a medida de capacidade, com os líquidos, né? Quanto que Isso. cabe no recipiente. Vocês gostaram? A gente fez um jogo, a gente foi fazendo as experiências para descobrir se dava certo ou não, se cabia, se não cabia. Lembraram? Foi bem legal. Muito bem, e hoje? E hoje tem uma brincadeira. Puxa vida, uma brincadeira. Que brincadeira é essa? Cubra os números. Cubra os números? Do que se trata? Mas a gente tá fazendo o quadro numérico, colocando os números. Como é que a gente vai cobrir os números? Pois é. Vamos ver. Vamos conferir então como é que a gente vai precisar, como é que joga. Tá. A gente vai precisar do quadro numérico, como a gente falou, Tá. né? Vai precisar também. O quadro numérico vai ser nosso tabuleiro, tá? Então o jogo vai ser em cima dele. Do com quadro base- numérico. Tá bom. Isso. Não é pra riscar nada, a gente só vai usar ali o nosso quadro. E os marcadores vão ser as tampinhas. Tampinhas ou o que eles tiverem lá, né? O que tiverem. Se não tiver tampinhas ou se não tiver muitas tampinhas, pode pegar também um pedacinho de papel. A gente separou aqui alguns, mas vocês podem pegar de uma folha, um pedacinho de papel, até amassadinho mesmo que seja, porque a gente vai ter que cobrir os números. Certo. Então vai ter que ser alguma coisa que dê pra colocar e tirar. Tá Bom? E aí, como que joga? Então vamos ver as regras. Tá. Então nós vamos sortear um número no dado, certo? Nós temos aqui. Esse número é o segredo da sequência. Segredo. Eu já ouvi falar disso na nossa A aula. gente já falou o que é uma sequência, o que é o segredo da sequência, que é como que a sequência ela vai acontecendo. Ah, o segredo é qual a forma que ela se repete, não é? Isso, o padrão, né, da Isso. sequência. Certo. Tudo bem. E com os marcadores, vamos cobrir os números da sequência que mostra a regularidade que foi sorteada. Ah, então a gente vai sortear um número e esse vai ser o nosso segredo pra gente poder Isso fazer o mesmo. jogo. E daí, com base no número que sair aqui, que vai ser o nosso segredo, nós vamos cobrindo lá no quadro numérico. Ah, E aí eu a gente vai ter entendi. que descobrir quais números que a gente vai ter que cobrir. Legal. Então, podemos começar? Podemos começar. Tá. Tudo pronto aí? Aqui tá tudo pronto. Então, tá bom. Então, eu vou começar. Tá bom. Tá, então eu vou jogar o dado. Então, o nosso segredo é essa quantidade aqui, ó. Porque é o lado que fica virado para dois. cima. Isso, a face que tá pra cima, que foi sorteada 1, 2. Certo. Então, nós vamos cobrir de 2 em 2, que esse é o segredo. Ah, então tá.
certo? Certo. Então, prof, vamos pensar lá. O 1, 2, cobre lá o número 2. Cobri o 2. E aí a gente vai criar uma sequência. Então, vou ter que contar 2 de novo. Vou continuar. Que esse é o segredo. Tá. 1, 2. Ok? Isso. E agora? 1, 2. Cobri. Isso mesmo. E agora? 1, 2. Cobri de novo. Isso aí. Mais uma vez. 1, 2. Cobri. Muito bem. Continuo? Continua. Eu acho que a gente podia fazer juntos mais umas 2 linhas e deixava para eles Tá bom. terminarem em casa. Depois a gente confere se eles cobriram os números corretos. Tá. O que você acha? Eu acho ótimo. A gente terminou aqui no 10. Tá. O quadro depois que termina aqui, ele vai para a Aqui pra próxima baixo? linha. Então conta 2 de novo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Muito bem. 1, 2. Isso. Terminou lá, vem pra cá. Certo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Muito bem. Fiz 3 Ó, linhas. nós fizemos aqui 3 linhas. Vocês, alguns, podem estar fazendo junto ou estar observando para fazer também. Então, agora, não precisa registrar nada no caderno por enquanto. A gente só tá brincando, Certo. né? E vocês já podem perceber o que está acontecendo aqui no quadro, Uhum. né? Então, a gente vai dar um tempinho para vocês cobrirem aí de 2 em 2, certo? Pega um papelzinho, pega a tampinha, o que vocês tiverem aí e cobre aí os números de 2 em 2, que esse é o segredo que nós sorteamos. E a gente já volta para conferir.
cobriram todo o quadro numérico? Olha só, a gente cobriu o nosso aqui, respeitando o segredo, que era Sim. de 2 em Dois. 2. Então, vamos ver. Se vocês não cobriram tudo, não deu tempo, não tem problema. Vamos observar aqui. E a gente percebe alguma coisa nesse quadro. A gente percebe uma regularidade, né? É uma sequência. É uma sequência de 2 em 2. A gente percebe que ficou uma coluna sem marcar, uma coluna marcada. Uma sem marcar, uma marcada. E assim por diante. Isso mesmo. E aí fica desse jeitinho o quadro. De vocês ficou assim? Então vamos lá. Vamos conferir as primeiras linhas. Depois a gente vai vendo, fazendo um sorteio para ver se eles cobriram certo. Tá bom. Vocês cobriram o 2, Sim? o 4, Cobriram aí? o 6, o 8 e o 10. Isso. Da primeira linha foram esses números. Sim, O 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. isso. Da segunda linha, o 12, 14, 16, 18 e o 20. Certo? E da terceira linha, o 22, o 24, o 26, o 28 e o 30. Muito bem. Prof, sabe o que eu reparei? Ah, Que olha só, esse número dessa primeira coluna que nós cobrimos aqui é o 2. certo. Vou deixar do ladinho aqui, ó. Esse é o 12, Uhum, que também tem 2 unidades. certo. O terceiro número é o 22, que também tem essas 2 unidades aqui Na ordem da unidade. Isso. E o 32 também tem 2 unidades aqui na ordem da unidade. E aqui também, o 42, o 52, o 62 e o 72. Todos esses números terminam com algarismo 2. Sim, 2 unidades. Isso é por conta da regularidade. por conta da E regularidade. como o quadro está organizado. Será que isso acontece nas outras colunas também? Acredito que sim. Vamos ver. Vou olhar aqui a coluna então do 4. Tá. 4. O 14 também tem 4 unidades aqui na ordem da unidade. O 24 também. 34, 44, 54, 64 e 74. Puxa vida! Será que todos são assim então? Por causa da nossa regularidade. Entendi. Aqui também, se a gente for olhar, olha lá. 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66 e 76. Isso também aconteceu. E a próxima todos vão ter 8 e a última todas vão ser dezenas exatas. Isso mesmo. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Todos com 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68 e 78. E a última, que são as nossas dezenas exatas. Olha lá, o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Muito legal essa brincadeira. Certo. E agora? E agora? Nós já vimos o segredo de 2 em 2. Já conferimos. Então, a gente vai ter que sortear de novo. Mais um segredo? Mas você Tá quer bom. jogar aqui, prof? Eu jogo aqui. Ó. 5. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então a nossa sequência tem o padrão 5, a regularidade 5. Isso, esse é o segredo. Então, agora vamos tirar essas tampinhas. Ok. Certo. Então, é de 5 em 5. Contem aí pra gente descobrir o primeiro número que a gente vai cobrir. 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Cubram aí. Tá, E agora tem que contar 5 de novo, porque é de 5 em 5. tá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então a gente já cobriu o número 5 e o número 10. Vamos fazer mais uma linha junto com eles? Vamos. Então, Olha só, contem aí lembrando junto. que quando a gente começa a contar de novo, a gente não conta onde a gente cobriu. Porque a gente já tinha contado antes, né? Sim, então a gente tem que começar do próximo. Então lá, cobrimos o 10, vamos começar aqui no 11. 1, 2, 3, 4, 5. Foi no 15. 1, 2, 3, 4, 5. Lá no 20. 1, 2, 3, 4, 5.
O 25. 1, 2, 3, 4, 5. Lá no 30. E agora com vocês aí, certo? Então a gente vai dar um tempinho, vocês terminem aí essa sequência de 5 em 5. E aí a gente volta para descobrir que números vocês ficaram cobertos. Então, a gente já cobriu aqui, Certo, contamos de 5 em 5, que era o segredo, que era a regularidade que a gente sorteou. certo? E aí, o que aconteceu? Ó, tem bem menos tampinhas, bem menos números cobertos do que antes, que era 2. Sim, porque a sequência era maior. O segredo era maior, a repetição era maior. É verdade. E antes era de 2 em 2, agora é de 5 em 5. Então, antes era 2, já tinha uma tampinha aqui, já tinha uma tampinha aqui, já tinha uma tampinha aqui. Então, tinha mais, né? E agora, Ficaram só duas colunas cobertas. Essa coluna que tem a terminação no 5 e a coluna das dezenas exatas. isso mesmo. O de vocês ficou assim? Então, olha só, nós cobrimos aqui o número 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 e 75. Todos que tem 5 unidades, né? Na ordem da unidade. Muito bem. Olha só, e a dezena, Exata. que também no 2, essa coluna também ficou coberta. Olha só. Então, é a coluna do 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. e 80. E eu posso dizer, prof, que se nós tivéssemos já completado o nosso quadro, o número que estaria aqui e aqui também estariam cobertos. Com certeza. Né? Vocês acertaram? Ficou desse jeitinho também? Então, vamos sortear mais uma? Tá bom. Tó. Vou tirar aqui. Certo, vamos
Vamos lá. Que número será? 2 já O 2 foi. já foi também. Vamos tentar de novo. 4, muito bem. Puxa vida, então vamos lá. Então o segredo, olha a fase que caiu pra cima. 1, 2, 3, 4. Então vai ser de 4 em 4. Certo. Vamos Então, lá. contem aí junto e já vão cobrindo junto com a prof. Tá. 1, 2, 3, 4. Pronto. Certo. Então cobrimos o 4. Certo. Vamos continuar. 1, 2, 3, 4. Agora é o 8. Tá. 1, 2, continua aqui embaixo. 3, 4. Opa. Vai lá. 12. O 12. 1, 2, 3, 4. Agora é o 16. 1, 2, 3, 4. O 20. Esse tá ficando diferente das outras vezes, É né? verdade. 1, 2, 3, 4. Olha lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cobre lá. O 32. E agora, eles terminam? Ah, tá bom. Então, com vocês aí, a gente já volta para conferir. Olha só o que aconteceu. Dessa vez ficou muito diferente. Não ficou as colunas inteiras, né? Como Não. tinha acontecido antes. Ficou mais espalhado, Ficou né? As mais tampinhas. Olha só. A gente tem, na primeira coluna não teve nenhum número marcado. Na É segunda verdade. coluna, a gente pode observar que ficou um marcado, um não. Um marcado, um não. Um marcado, um não. Um marcado. Na próxima coluna também não tem nada Então, marcado. A coluna que termina lá com o algarismo 3 na ordem da unidade, ó, não tem nenhuma tampinha, nenhum número coberto. São os números ímpares. É verdade. Então, olha só. E depois da coluna do 3, a coluna
que termina com 4 unidades lá na ordem da unidade. Então, tem aqui um tá coberto, um não está coberto. O 24 está coberto, o 34 não. O 44 está, o 54 não. O 64 está e o 74 ainda não. Na coluna que termina com 5, algarismo 5 na ordem da unidade, Nada marcado. nada marcado. E na coluna do 6? O 6 não está marcado. O 16 está marcado. Será que eles sabem saber que números estão marcados sem a gente levantar a tampinha? Será? Então, olha só. Uma dica é que todos têm o 6 na ordem da unidade. Então, 6. Aí o 16 está marcado. O 26 26 não. O e próximo é o 36. Olha lá. Depois o 46 não está marcado. O próximo é o 56, que está marcado. O 66 não está. E o próximo que está marcado é o 76. Isso mesmo. Na coluna que termina com o algarismo 7, lá na ordem da unidade, Nenhum marcado. nenhum marcado. Agora, a coluna do 8, O 8 está marcado. O 18 não. O 28 está. O 38 não. O 48 está. O 58 não. O 68 está. E o 78 não. não está. E na coluna do 9, Nada que tem um marcado. 9 na ordem da unidade, também não tem nenhum marcado, nenhum número que foi coberto. E na coluna das dezenas exatas, O 10 não está marcado, mas o 20 está. O 30 30 não. não. 40 está. 50 não. 60 está. 70 não. E 80 está marcado. muito bem. Isso na nossa regularidade de 4 em 4. Muito bem. Ficou, visualmente é mais difícil da gente perceber. Só quando a gente começa a olhar mais de perto, a gente percebe melhor as regularidades, né, desse segredo. Muito bem. E Será que a agora? gente consegue jogar mais uma vez? Será? Vamos tentar? Tá bom. Então vai, prof. Tenta aí no seu cantinho. 6 Olha só, é o maior número que tem no nosso dado. é a maior quantidade, né? Isso dada. mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então vamos lá. Nossa sequência então vai ser de 6 em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cobrimos o número 6. Vocês cobriram aí também? Vamos continuar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? O número 2. Professor, na primeira linha só cobrimos um. Só um. E agora vamos ver a segunda. Então, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então, olha só. Aqui a gente já fez 3 linhas do nosso quadro. Certo? E foram pouquinhas tampinhas. Sim. Poucos números cobertos. Porque é de 6 em 6. E isso, o segredo é um pouquinho maior, né? Uhum. Então, agora, mais um tempinho para vocês organizarem aí, cobrirem os números de 6 em 6. E a gente já volta.
Também já marcou aqui, igual vocês marcaram aí. Certo. De todos os números que nós vimos, esse é o que tem menos números cobertos. Porque foi o que a professora Manu já tinha falado. A sequência é um número maior, né? O 6, maior do que os outros. Então, a gente vai cobrir menos mesmo, né? Ah, é verdade. Muito bem. Certo. Da primeira linha, ó, se a gente observar, também ficaram algumas colunas que não foram marcadas, né, prof? É, a primeira coluna não ficou, a do 3 também não, do 5 também não, do 7 também não, do 9 também não. Isso é verdade. Então, olha lá. Agora, diferente do 4, que era um marcado e um não marcado, um marcado e um não marcado, a gente tem dois números aqui que não foram marcados. Isso mesmo. Né? Então, ó, a coluna aqui que termina com o algarismo 2, lá na ordem da unidade, nós marcamos o 12, o 42 e o 72. Tá. Na coluna da ordem 4, que tem 4 na ordem da unidade, temos marcados o 24 e o 54. Certo. A coluna que temos o 6, lá na ordem da unidade, nós marcamos o 6, o 36 e o 66. Certo. Na coluna Do 7 não tem nenhum. nada. E a do 8 nós marcamos então o 18, o 48 e o 78. A do 9 Não também tem não nada. tem nada. E a das dezenas exatas nós marcamos o 30 e O 60. muito bem. E aí, vocês conseguiram? Então, olha só. Agora, de tanto brincar, nós vamos fazer atividades. Tá na hora, né? Muito bem. Então, Então, peguem número- um caderno. Isso mesmo. Então, pegou o caderno, coloca a data de hoje. Isso. Quem ainda não sabe ver no calendário, pergunta pra alguém que mora aí junto com vocês, que tá ali com vocês fazendo atividade. Isso mesmo. Coloca o número 1 e vamos lá. Então, primeira atividade do dia hoje. Tá. Se fôssemos considerar todo o nosso quadro numérico, quantos marcadores iríamos precisar para cobrir os números de 1 em 1? Então, ó, se o dado, lá no dado a gente tivesse sorteado o número 1, Aí a gente ia ter que marcar 1. Depois ia ter que mais contar. mais um, mais um, Ah! mais um. E agora, se a gente fosse considerar todo o nosso quadro numérico, que vai até 80, que é até onde a gente já foi. isso, quantos marcadores, né, tampinhas ou papeizinhos vocês precisariam, ou a gente precisaria? E aí, ó, a gente já usou 1, 2, 3, 4, 5 tampinhas. E tem de um que em um. marcar até o final. Se tiver, não é para marcar tudo aí em casa, que senão são muitos marcadores, né? Mas pensem aí, quantos vocês iriam precisar? Um tempinho para vocês. Claro que quem precisar marcar tudo pode também, não é Quem proibido. precisar marcar pode, mas é para registrar lá quantos marcadores, quantas tampinhas ou quantos papeizinhos vocês precisariam para cobrir o quadro de 1 em 1 Até 80. até 80, tá bom? A gente já volta.
que vocês responderam. Então, olha só. Se a gente tivesse que colocar de um em um, uma tampinha, uma tampinha, mais um, uma tampinha, mais um, mais um, mais um, a gente acaba pondo uma tampinha Em cada número. em cada número. Portanto, se nós temos 80 números, quantos marcadores a gente vai precisar? 80. De 80 marcadores. Olha lá o número 80, que é o mesmo que nós temos lá no nosso quadro Lá numérico, no final. certo? Vocês acertaram essa? Então vamos para o número 2? 2. Se fosse possível sortear o número 10, quais números do quadro numérico ficariam escondidos? Ah, se a gente tivesse um dado que tivesse o número 10, Isso. Tem alguns bem diferentes, né? tem uns que tem os números diferentes. Tá. Se a gente tivesse sorteado 10, a gente ia ter que marcar de 10 em 10. Então aqui contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desse jeito, bem rápido, né? Não, professora, tem que contar devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse seria o segredo. Aí teria que contar mais Repetir. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo. Tá. O que ia acontecer se a gente terminasse todo o nosso quadro? Isso. Então a pergunta é: quais números do quadro numérico ficariam escondidos? Então vocês vão contar lá até 10 e vão registrar no caderno os números que ficariam escondidos. Certo? Certo? Tempinho para vocês. E aí, souberam registrar quais são os números que ficaram cobertos?
Então, aqui nós contamos de 10 em 10 e nós cobrimos todas as dezenas exatas. Isso mesmo. Olha lá. O 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70 e o 80. Certo. Então, eles tinham que registrar todos esses números. Bastante número, né? Então, aqui nós colocamos todos eles de novo. Ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Isso. Certo? Se não conseguiu registrar, se não deu tempo, pede uma ajudinha aí, tá bom? Não tem problema. Isso aí. Certo? E hoje, a nossa aula vai ficar por aqui. Dá pra você brincar muito mais aí com o quadro numérico, com os marcadores, não é Isso verdade? mesmo. Dá pra inventar outras sequências, outros segredos e se divertir com quem tá aí na sua casa. Combinado? Certo? Então, um beijo. Beijo. Até a próxima. Até a próxima aula. Tchau.